Olá, mamãe, olá, papai, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a enfermeira Letícia, trabalho com perfuração de lóbulo de orelhinhas de criança, né? E me vi na necessidade de estar fazendo esse vídeo explicando como é o procedimento, tirando algumas dúvidas, para que vocês consigam escolher o melhor procedimento para o bebezinho de vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira dúvida que muitas mamães têm, muitos papais têm, é sobre a partir de quanto tempo eu posso realizar a perfuração, tá? A partir do momento que vocês se sentirem à vontade, que vocês se sentirem seguros, que o bebezinho de vocês estiver com saúde, tá? A partir de uma semana de vida. Antes de uma semana, eu particularmente não faço, né? Porque até a criança ir pra casa, se adaptar, saber se a criança tá bem, uma semaninha aí já dá pra gente conseguir saber, tá? A partir de uma semana, então, a gente pode fazer. Mas qual é o indicado, Letícia? O indicado pela maioria dos pediatras, tá? É a partir de 2 meses, após a criança tomar a primeira dose da vacina antitetânica, por causa do risco de tétano. Então, assim, se você quiser fazer antes, a gente faz, a técnica é muito segura, tá? O brinco, geralmente, a gente faz com um brinquinho da Studex, tá? Que é um brinquinho próprio para bebês, vem nessa caixinha, tá? Temos vários modelinhos de brinco, que depois eu vou estar falando mais à frente para vocês. Então, assim, é um brinco que ele vem estéreo de fábrica, até já falando um pouquinho já dessa técnica da Studex, né? Ele vem no aplicador próprio, vou abrir aqui um para vocês terem ideia e começarem a entender do que eu estou falando, ó. Ele vem na caixinha, ele vem assim, ó, pra gente, ó. Se vocês conseguem visualizar bem. Nós não temos acesso ao brinco, tá? O brinco, ele vem esterilizado de fábrica, deixa eu ver se aqui diz alguma coisa. Não. Tá? Ele vem dentro desse, como é que eu posso dizer? Essa embalagem, né? Que a gente, quando vai fazer a aplicação, a gente abre o brinco por aqui e aí a gente segura o brinco no aplicador, tá? Nós não temos acesso, nós não encostamos no brinco, o brinco ele permanece estéreo o tempo inteiro, tá? Mas aí eu vou explicar mais pra frente, né? Essa é a técnica Studex. Aqui nós temos a técnica também, que é body piercing. O que é a técnica body piercing? Nós utilizamos um catéter, tá? Um catéter próprio para orelhinha de criança também, tá? Num calibre ideal, tá? O que a gente tem que se atentar muito à técnica body piercing, né? É o tamanho desse brinco. O tamanho desse brinco, né? Por quê? Porque o catéter, ele é fininho. Então o brinco, ó, aqui já tem um catéterzinho cortado, que eu sempre utilizo antes de fazer a perfuração. Porque já aconteceu de o brinco ele ficar bem justinho. Nunca aconteceu do brinco não entrar. Mas na hora de fazer a colocação do brinco aqui dentro, a pontinha dele é bem fininha, tá vendo? Dá uma dificultada, né? E aí a gente tem que ter bastante cuidado. Por quê? Tem mamãe que fala pra mim assim, ah, mas eu vou comprar o brinco próprio da farmácia. O brinco da farmácia, ele não é próprio pra orelhinha de criança. Vou mostrar pra vocês aqui um brinquinho, ó, que eu acabei de abrir. Tava aqui nessa embalagem. Ele não é próprio pra gente fazer perfuração de orelhinha de criança. Olha a grossura desse brinco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Num primeiro momento, vocês podem achar que esse brinco aqui, ele é fininho, né? Mas olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele não entra. Tá vendo como ele é grosso? Ele não entra. Ele tem mais do que 3 milímetros pra entrar aqui dentro. Eu vou pegar pra vocês um catéter mais grosso, tá? Que é o catéter de número 20, muito utilizado também em punção venosa. Olha aqui, o 20. Ele não entra. Olha a grossura disso aqui, gente. Deixa eu abrir um pra vocês, que eu tenho aqui. Ó, número 20, ó. Tá vendo? Isso aqui a gente utiliza pra colocação de alguns piercings. Se um piercing for mais fininho, a gente até utiliza ele, tá? Pra adulto, não pra bebezinho. Olha a grossura dessa agulha que vai entrar na orelhinha do seu filho, da sua filha. Tem noção, gente? Pra um bebezinho, a grossura dessa agulha, o brinco não entra aqui dentro. Ó, eu tirei. O brinco, ele não entra. Nem a gente cortando, porque a pontinha aqui é mais fina. Olha aqui, ó. Olha a grossura, a diferença. Meu celular é um pouquinho ruim pra focar, mas vê se vocês conseguem entender. Então, gente, não é ideal o brinco da farmácia, tá? O brinco que a gente utiliza, ele é próprio para orelhinha de bebê, tá? Além do que, se não for o seu brinquinho de ouro, ele já vem dentro do aplicador, que é o brinco da Studex, que a gente utiliza, é a marca que a gente utiliza.
Você não acha ele por aí, só quem pode comprar é enfermeiro, tá? Quem trabalha com perfuração de orelhinha mesmo de criança. E ele vem nesse aplicadorzinho, tá? Mas aí voltando lá pra técnica body piercing. Como que é feito essa técnica, tá? Começar a explicar a técnica do body piercing pra vocês. A gente pega esse catéter, tá vendo? Deixa eu abrir. Bom, pulei uma parte aqui, vou voltar. A gente chega na casa do cliente, tem todo um processo de higienização, de preparação dos materiais, de higiene dos materiais, né? Nós realizamos a aplicação de uma pomadinha para diminuir a sensação dolorosa do bebê. Tem bebês que não sentem nada, nada. Você fura, o máximo que o bebê faz é um movimento e continua mamando ou continua dormindo, como vocês podem ver em vídeos que eu já postei. Mas tem bebê que sente a manipulação, às vezes não é a dor, mas só pelo simples fato de você encostar, segurar a orelhinha, puxar para fazer a perfuração, o bebê já chora. Tá? E aí quando ele sente a manipulação, ele já chora. Porque a orelhinha, ela diminui muito a sensação dolorosa. Eu já fiz em mim, eu já usei, né? Já fizemos em adultos, né? E assim, depende muito da sensibilidade do bebê, tá, gente? Não vou falar pra você se nenhum bebê sente dor, porque não tem como a gente saber, tá? Então, assim, a gente acredita pela experiência de que nós adultos temos e pelo que podemos passar pra vocês, né? Então, assim, a sensação dolorosa é diminuída muito, tá? Eu uso uma pomadinha permitida para criança, não mando manipular, tá? Porque tem profissionais que mandam manipular uma pomada mais potente, mas aí, em compensação, o seu filhinho não sente nada, sua bebezinha não vai sentir nada. Mas tem o risco, tá? Porque é um anestésico que não é próprio para bebês, desenvolver alergia e vários outros problemas que pode acontecer, tá? Então, assim, eu utilizo um anestésico talvez menos potente do que esses manipulados, mas que vai ter segurança para o seu bebê. Tá? Então, assim, a gente faz a marcação, a gente examina o lóbulo da orelha. Tem bebezinho que sempre tem a diferença de uma orelhinha para outra, a maioria de nós temos. Então, gente, tem sempre bebezinho que tem diferença de uma orelhinha para outra, e aí a gente já dá uma examinada previamente, aplica a pomadinha após, a gente faz a higiene dessa orelha, a asepsia, a antisepsia dos materiais da orelhinha, né? E assim, faz a marcação, tá? A gente mostra pros pais, quem tiver presente, às vezes tá a mãe, tá a tia, tá a mãe, tá o pai. A gente pede para que confira, se acha que tá bem simétrico de uma orelhinha para outra, por mais que a orelhinha tenha diferença, a gente pede para que eles olhem e vê se concordam com a nossa marcação, tá? A ordem, né? A preferência sempre é dos pais. Se os pais acharem que não tá legal, a gente vai refazer a marcação até que eles concordem com a marcação e que achem que ficou simétrico, bom pro bebê deles. Então, após a marcação feita, que é um processo que, na minha opinião, é o mais sofrido pro bebê, porque o bebê tem que ficar bem quietinho pra gente fazer a marcação, pra marcação não sair torta, senão a gente tem que limpar e marcar até a gente conseguir marcar no local certinho. Fora dos pontos de auriculoterapia, nós utilizamos essa canetinha aqui, ó, que é a canetinha para auxiliar a gente nos pontos de auriculoterapia, tá? Pra poder não pegar nenhum ponto do bebê. Caso seja necessário que a gente pegue algum ponto do bebê para ficar bem simétrico, não ficar um furo aqui, outro lá, um em cima, um embaixo, um mais torto que o outro, a gente explica pro papai e pra mamãe, tá? E aí esse ponto ele acaba se realocando em outro local depois. Mas o ideal é que a gente não pegue nenhum ponto de auriculoterapia. Aí o papai e a mamãe concordando, o bebê bem quietinho, tá? O bebê, ele precisa ficar bem quietinho. Por quê? É uma agulha, tá, gente? Querendo ou não, isso aqui é uma agulha, é um catéter. Por mais que a gente tenha destreza, pode acontecer algum risco do bebê na hora se mexer, levar o bracinho. A gente não segura a criança, tá? O furo humanizado, a gente tenta tornar o procedimento menos traumático. Gente, voltando a falar pra vocês aqui um pouquinho da técnica body piercing, né? Que é a técnica que a gente utiliza o catéter para colocação do brinquinho de ouro, tá? Letícia, o que você acha dessa técnica? Eu acho uma técnica muito mais arriscada, né? O ideal é que a gente faça com o bebezinho que seja bem calminho, bem quietinho, né? E assim, às vezes a idade não interfere tanto. A gente pede que seja feita até os 2 meses, de preferência na primeira semana, até o mês e meio de vida para a utilização dessa técnica. Por quê? Por se tratar de uma agulha, se o bebê se mexer, se o bebê levantar o braço, por mais que a gente tenha destreza, por mais que a gente tenha habilidade em estar utilizando, tem o risco sim de machucar. É uma técnica que a gente realiza a perfuração, tá? Conforme a gente realiza a perfuração na angulação certa, da maneira certa, até a gente fazer a retirada dessa agulha, o bebê tem risco nessa manipulação de se machucar.
Após a gente tem que pegar esse catéter, cortar esse catéter para passar o brinquinho de ouro. Aí a gente fez a perfuração, corta o catéter, vai ficar só essa pontinha ali, tá? E a gente encaixa o brinquinho de ouro para passar, retira o catéter, né, por trás da orelhinha, e aí vem o processo de colocar a tarraxa. A manipulação é muito maior nessa técnica, tá? Então o risco de acontecer alguma coisa com o bebê se machucar é muito maior nessa técnica de body piercing para colocação do brinquinho de ouro do que na técnica Studix, né? Então assim, o que é a técnica Studix? O brinquinho ele já vem aqui dentro, tá? Como eu já falei, ele vem estéreo de fábrica, é um brinquinho 100% antialérgico, é aço cirúrgico. Qual a diferença dessa técnica para dessa técnica? Totalmente diferente, tá? Uma não tem relação nenhuma com a outra. A colocação do brinquinho de ouro, qual é a desvantagem? Provavelmente essa criança, quando crescer, se ela quiser usar uma pérolazinha igual a que eu estou usando aqui, que não seja de ouro, ela vai desenvolver alergia na sua orelha, tá? Não desenvolve assim que coloca não, gente. Eu tô usando essa pérola uma semana, a orelha no segundo, terceiro dia vai começar o processo inflamatório, né? Acho que assim, muitas de nós mulheres tem esse problema e geralmente é porque furamos com um brinco de ouro. Com o brinquinho da Studix, provavelmente a sua filha não vai desenvolver esse problema de alergias futuras quando ela crescer com outros brincos, tá? Por quê? O ouro ele tem muito níquel e o que provoca essa alergia é o níquel, tá? Então assim, a colocação vai acontecer no brinquinho de ouro. Sua filha não vai desenvolver alergia agora quando criança, mas futuramente a tendência dela desenvolver alergia é muito maior do que se ela tivesse colocado esse brinquinho aqui, tá? Qual que você acha mais seguro, Letícia? Eu acho não, eu tenho certeza. Mais seguro é essa técnica aqui. É a técnica Studix, tá? Como vocês podem ver, o brinquinho vem aqui dentro, esterilizado de fábrica, tá? Ele é 100% antialérgico, tá? E a manipulação é muito menor. Quando ocorre a aplicação com o brinquinho já aqui dentro, que a gente faz a perfuração, o brinquinho ele já sai na orelhinha da criança, tá? Com a tarraxa no lugar, tá? Então assim, uma coisa que acontece muito no brinquinho de ouro, tá? A tarraxa do brinquinho de ouro geralmente é aquela boleadinha na ponta, que a ponta do brinco fica tampadinha. Essa tarraxa solta muito fácil, muito fácil. O que acontece da gente perfurar com um bebezinho maior do que 2 meses, o bebê já leva a mão na orelha, já leva a mão no rostinho, coça o rosto, passa a mão na cabeça. Então, o que acontece? Sai o brinco. Saiu o brinquinho, a gente tem que esperar no mínimo aí uns 15 dias, se esperar até mais é melhor para fazer o refuro, tá? Por quê? Se a gente fizer o refuro imediatamente, na mesma semana, tem o risco dessa orelhinha inflamar, porque tá durante um processo de cicatrização, tá? A região tá hipervascularizada, então assim, a tendência dessa criança sentir mais dor, uma dor até muito maior do que a do próprio furo, do primeiro furo, e o risco dessa orelhinha inflamar. Então o que a gente pede? Que seja dado um tempo, essa orelhinha vai cicatrizar e posteriormente a gente remarca e faz o refuro. Tá? Então essa é uma desvantagem também da técnica body piercing para a colocação de brinquinho de ouro. A gente entende que papai e mamãe escolheu o brinquinho, a melhor pedra, né? Ou tem um valor afetivo, foi o vovô, a vovó, a madrinha, a titia que deu. Mas a gente pede que, se for possível, a gente fure com o brinco da Studix, tá? Porque é o melhor, é a técnica mais segura pro seu bebê, em todos os sentidos, tá, gente? Então, assim, eu fiz esse vídeo para tentar esclarecer algumas dúvidas, tá? E vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Do que é a diferença de cada técnica, qual é a técnica mais segura, por que a gente recomenda que seja feita a técnica Studix e não a body piercing, tá? Mas em todo caso, ainda assim, eu quero colocar meu brinquinho de ouro, a gente realiza a técnica body piercing, tá? Explicando pra mamãe e pro papai tudo que pode acontecer. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, a gente explica na residência e quase sempre a gente tem a preferência do Studix, tá? Tem os modelinhos de brinco aqui, que eu vou mostrar pra você. Tá faltando alguns modelinhos, a gente tem até mais, mas é pra vocês darem uma olhadinha.
ó. Tem a bolinha, que é muito utilizada. Aqui, ó. Vai pra vocês verem os modelinhos. Todos eles são bem delicados e próprios pra orelhinha de bebê, tá, gente? Tem também o nosso certificado. Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês. Tá? As crianças que furam a orelhinha com a gente entrega certificado. Tem esse modelinho, tem outros modelinhos também, tá? Pra mamãe e papai guardar de lembrança. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei, pelo menos, da maior parte das dúvidas que as pessoas têm, né, em relação à técnica realizada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui a diferença de tamanho. Não sei se vocês vão conseguir visualizar a diferença no vídeo, porque o brinco tá bem aqui dentro. Olha a diferença, gente. Tô tentando focar. Vocês conseguem perceber a diferença da grossura de um brinco da farmácia comum para um próprio pro bebezinho? Então, gente, o que eu queria falar pra vocês é isso, tá? Tem todo um processo, tem toda uma técnica a ser realizada, não é simplesmente um furinho na orelha, tá? Tem toda a técnica pra a gente não carregar nenhum. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês, pelo menos tirar uma parte das dúvidas. Se vocês ainda assim ficaram com alguma dúvida, pode me encaminhar que eu vou responder, tá? Eu queria deixar assim bem explicado para vocês que não é simplesmente um furinho na orelha, tá? A gente tem um alto nível de infecção, tá? De criança que fura a orelhinha em farmácia com pistola. Primeiro que não pode mais, não pode furar em maternidade. Teve uma mãezinha que me chamou essa semana, falou que furou na maternidade e pagou R$30. E o furo ficou torto, tá? Não é o indicado furo no hospital por causa do índice de infecção. Sua filha pode adquirir uma infecção na maternidade, é proibido. A Anvisa não permite mais que isso aconteça, tá? Antigamente passava uma lixinha na ponta do brinco, furava com o próprio brinco direto na orelha, tá? Uma ponta afiada com uma lixa que afiava o brinco de todas as crianças na maternidade. Então você por aí já imagina o nível de infecção e a forma com que é feito, tá? Então, assim, a gente não indica, não pode criança menor do que 6 meses de idade furar em farmácia. A pistola tem risco de infecção sim, pois a mesma pistola fura a orelha de todo mundo, tá? E é proibido também pela Anvisa, além de que pode prejudicar a audição do seu bebê, tá? Então, assim, não é um simples furo, a gente precisa de toda uma técnica, de toda uma preparação para que a gente possa atender da melhor forma, da forma mais segura a sua bebezinha. Então, mãezinha, pensa muito, tá? Antes de você escolher um profissional. Eu tô tirando algumas dúvidas, pode ser que você me escolha, pode ser que você escolha um outro profissional, desde que seja feita da maneira certa, não tem problema nenhum, tá? A gente só pede que você tenha muito cuidado, porque às vezes chega a criança com a orelha totalmente inflamada, infeccionada, e aí o brinco ele entra na pele, tá? E para você tirar esse brinco é muito sofrido. Então, assim, a gente explica todo o cuidado pós a colocação de brinco também, tá? Que vocês devem ter, tá? Graças a Deus, das crianças que a gente fura, nunca aconteceu de ter uma criança que infeccionou o brinco, tá? Acontece sim, da criança tirar o brinquinho, porque foi a colocação do brinquinho de ouro, e aí acabou que conseguiu arrancar à noite, a mãe não viu. Quando foi de manhã, já era tarde, o furinho já fechou, a mãe não conseguiu fazer a reintrodução no brinco. Então, assim, por isso que a gente explica cada procedimento, as vantagens, as desvantagens e o que pode acontecer, tá? Pra você ficar bem ciente e fazer a melhor escolha aí pra sua bebê, tá? Desejo muito sucesso na colocação do brinquinho
da bebezinha de vocês, tá? Se for a mim, a escolha do profissional, eu fico muito agradecida, mas se não for, eu desejo que corra tudo bem e que com as minhas orientações vocês consigam escolher o melhor profissional aí para estar assessorando vocês nesse momento tão importante, tá bom? Fica aqui meu agradecimento pela atenção de vocês, tá? E meu muito obrigada.